Boa tarde a todos. Vamos então dar início aqui à sessão de lançamento do meu livro. Vai começar a falar aqui o Pedro Miguel, que está a apresentar a Empório. E podes ligar aqui, Pedro. Espero que gostem também. Boa tarde a todos e a todas. Como eu disse, sou o Pedro Miguel, estou aqui a representar a Empório. E queria começar por dizer que estar aqui na apresentação deste livro é bastante importante para a Empório, uma vez que completamos um ano de existência. A Empório é recente no mercado e a equipa trabalha com bastante rigor e dedicação. É composta por uma equipa jovem jovem e dinâmica, que trabalha no sentido de dar destaque a esta editora no mercado de trabalho, e ao longo deste ano os resultados são já visíveis pela presença que tem em empresas como a FNAC, a Bertrand, o El Corte Inglês e nas feiras de livro de norte a sul do país. E uma das grandes diferenças que a Empório tem das grandes editoras é o facto de, por exemplo, em comparação com elas, de não fazerem uma publicação de um livro por mês, mas sim da publicação de um número restrito de autores e de autoras, com quem procuram desenvolver uma relação de proximidade e de confiança mútua. E por isso mesmo é que estou aqui na apresentação deste livro, que muito resumidamente se trata de uma visão humanista sobre o mundo, as convicções do autor acerca das situações que o rodeiam, como é que devemos encará-las. Tem como mote, penso que se pode dizer assim, o amor ao próximo, como um dos maiores valores que devemos trazer connosco, e é a opinião dele sobre a felicidade do ser humano, aquilo que nos faz felizes. E não vou alongar muito, porque acaba a ele dizer o que é que se trata o livro, por isso vou passar agora a palavra ao Rui Lobo. Muito boa tarde a todos. Quero desde já também agradecer a presença de todos, agora à tarde. E agradecer também em especial ao Leandro, autor deste livro. Não só por este livro que lançou, mas também por todo o processo que tem tido como poeta, como artista, que se iniciou na parte da poesia com o primeiro livro, que eu tive também o prazer de estar presente no lançamento, e que agora tem um livro um bocadinho diferente. Quem já leu o primeiro livro se calhar vai ficar um bocadinho mais surpreendido. Está lá o Leandro, está na mesma, não há dúvida, mas tem algumas diferenças. E a primeira palavra que eu gostava de vos dizer era a palavra escolhas. Todos nós, no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, temos que fazer escolhas, não há dúvidas. Desde que acordamos até que nos deitamos. Escolher A, escolher B, fazer isto, fazer aquilo. A primeira escolha que temos, e que nos traz também aqui hoje, é ler um livro ou fazer outras coisas. Há tanto que fazer. Tantas são as solicitações. A nível da história da humanidade, nunca tivemos tantas opções ao nosso dispor. Sobretudo aqui nas grandes cidades. No interior é um bocadinho diferente. Mas nós podemos ver uma série, uma telenovela, notícias, podemos ver um jogo de futebol, podemos fazer tantas coisas, sair, ir ao shopping. Tantas opções que temos, tantas escolhas. Então, porquê escolher um livro? E mais do que isso, porquê escolher um livro de poesia? Que ainda é um bocadinho mais difícil de chegar ao que nos interessa, no fundo, ao conhecimento de algo diferente. Então, se fizerem essa escolha de ler, deixarem as outras opções de parte, mas se fizerem a escolha de ler, e sobretudo se fizerem a escolha de ler poesia, se calhar a escolha seguinte é: e que tema? Porque o tema que é abordado pelos livros de Leandro não são temas muito fáceis, não são temas como, por exemplo, o Game of Thrones, ou uma telenovela normal,
São temas que vão, no fundo, quase à própria existência da humanidade. São os temas mais duros, de onde vim, para onde vou, quem sou, que há milhares de anos que são respondidos de maneiras diferentes. E o Leandro, sem medo e sem receio, aventura-se nisto que é a nossa natureza humana, nisto que é as nossas escolhas do dia-a-dia, nisto que é o amor, a verdade, a liberdade, o querer mais de nós, o ansiar ser mais do que somos, ou ser mais do que este mundo nos diz, porque este mundo diz-nos para consumir, para ter certos comportamentos, quase que sempre a dar-nos aquelas palas como aos burros, faz isto, este é que é o caminho. E quem tem a ousadia de se libertar dessas palas e de descobrir mais sobre si próprio, sobre os outros e sobre o mundo, de facto, esse é arrojado. E dou os meus parabéns também ao Leandro por procurar fazê-lo isso. Estes temas também, uma das escolhas, e voltando à palavra escolhas, eu também tive que escolher um bocadinho qual era o meu papel, do que é que ia falar aqui hoje. E eu não posso ignorar que boa parte da minha formação, boa parte de quem sou, é ser um católico praticante. E ao ler os livros do Leandro, vou, no fundo, às grandes questões da humanidade, por acaso pela religião, por acaso é católica, podia ser outra qualquer, judaica, ou podia ser muçulmano, podia ser... é indiferente. Mas os temas que são falados são temas que a religião também aborda. E por isso achei muito interessante. Então decidi dar uma perspectiva um bocadinho mais católica. No fundo, a nossa raiz aqui em Portugal é mais judaica ou cristã, e então decidi dar um bocadinho essa perspectiva. Para quê? Para falar um bocadinho do que os livros de Leandro falam. A primeira coisa que gostava de chamar a atenção, eu não vou fazer citações bíblicas, nem vou andar aqui a ler a Bíblia toda, até porque é um bocadinho grande, não é? Mas gostava só de chamar a atenção para duas passagenzinhas bíblicas muito interessantes. E uma delas é, e já que estamos no lançamento de uma obra cultural, pensamos, se calhar quem está aqui na mesa tem ou muita inteligência, muita sabedoria, muita capacidade. Se calhar não. Mas, por causa disso, gostava só de vos dar esta passagem que toda a gente conhece, não é nada de especial, que a certa altura Jesus olha os olhos, vira-se para o céu e diz assim: eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as ensinaste aos pequeninos. Gostava de começar aqui porquê? Porque quem entra nestas matérias, deve começar a pensar, o Leandro, certeza que pensa muitas vezes, quem sou eu para falar sobre o amor, sobre a liberdade, sobre tantos dos temas que são aqui falados, quem sou eu? Sou só o Leandro. E já é muito, mas... Então, o facto de ter ido, nós podemos pensar, quem sou eu? Mas tal como Jesus diz, eu te bendigo ao Pai, porque escondeste estas coisas estamos a falar de sabedoria, estamos a falar do amor, da liberdade, da verdade. Estas coisas, já na altura de Cristo, ele dizia, é incrível. Os supostos doutores da lei, os sábios, os inteligentes, os escritores, aqueles que vão aos telejornais falar e não só, esses é que deveriam saber. E, incrivelmente, parece que não sabem nada destas coisas. E por isso gostava também só de chamar a atenção para isso, porque não é preciso, para ler este livro, não é preciso para pensar estas coisas, ser um grande sábio, nem ter grandes licenciaturas ou doutoramentos. Qualquer de nós pode lá chegar. E uma das coisas que eu admiro no Leandro é exatamente ele sempre teve uma simplicidade. Às vezes quem não o conhece, se calhar nem pensa que ele tem a formação que tem. Se calhar o primeiro impacto para ele nos deixar à vontade, uma pessoa até pensa, isto é uma pessoa simples como eu, do povo, que tu cá, tu lá, podemos falar à vontade sobre qualquer tema. E depois, quando começamos a falar um bocadinho mais, vemos, não, há aqui qualquer coisa por trás. Pois, porque ele faz questão que a primeira mensagem, a primeira ideia, seja um bocadinho essa, seja a humildade. E na obra também se nota um bocadinho isso. E por isso, podemos nós ler este tipo de obras, as obras, os livros do Leandro, muito à vontade, porque, tal como ele, são para todos. Não é só para uma elite. Por isso estejam também à vontade nesse aspecto. Outra coisa também que era importante, eu chamo-lhe o copo cheio, ou copo vazio, em que aspecto? Às vezes nós pensamos que para dizer alguma coisa, para escrever um livro, para sentar-me aqui numa mesa e falar para uma plateia, é preciso ter-se muitos conhecimentos, é preciso
ter quase um copo cheio de coisas para poder dar aos outros. Ora bem, a poesia, como saberão vocês, não é bem assim. Nós, para entrarmos na poesia, para entrarmos, se calhar, na arte, o nosso copo não tem que estar cheio de coisas, porque se tiver o copo cheio, pegando aqui na imagem da garrafa, não vai entrar nada, a garrafa já está cheia. Se eu quiser ler um livro, passar o que está no livro para mim, se eu já tenho um copo cheio, não entra mais nada, não cabe. Por isso eu tenho que esvaziar primeiro, está fechado, tenho que esvaziar primeiro para poder entrar alguma coisa. Quando lerem este tipo de livros, quando lerem poesia, quando lerem algo sobre estas matérias, esvaziem um bocadinho o copo. Não se arroguem da vossa sobranceria, dos vossos conhecimentos, de tudo o que já sabem sobre o mundo e sobre as pessoas. Parem um bocadinho, estejam atentos, ouçam e deixem-se surpreender, sabendo que nós não sabemos tudo. O nosso copo não está cheio, nós não sabemos sobre tudo, sobre todas as coisas. Por isso, primeiro, para ler esta obra, temos de ter um bocadinho um copo vazio, esvaziado. E o Leandro sempre foi uma personalidade assim. Alguém que estudou tanto, alguém que se preocupa tanto, mas que ao mesmo tempo está sempre atento a ouvir, a aprender. Essa humildade, essa capacidade. Para podermos ler também temos de estar um bocadinho assim, ok? Esvaziem primeiro o copo para depois poderem enchê-lo com algo do que o Leandro tem para dizer. Está bem? Eu tinha aqui mais algumas coisas que gostava de falar. Isto porque eu comparei os temas que a religião fala com os temas que este livro fala. Porque, no fundo, as religiões o que tentam dizer é que existe um Deus, aquelas que acreditam em Deus, e que, no fundo, Deus é amor. Deus é amor. Sobretudo as principais religiões a nível mundial, Deus é amor. E como é que é o amor? O amor, no fundo, é amar a Deus e amar ao próximo, como a nós mesmos. E sobre isso, eu gostava só de falar sobre uma pequena parábola, a parábola que toda a gente conhece, a parábola do bom samaritano. Muito rapidamente, há um doutor na lei que, para experimentar Jesus, enfrentou uma grande plateia lá no templo, para o tramar, lá está um doutor da lei, com o seu copo cheio, vou tramar este aqui, pergunta-lhe, mestre, começa logo com esta ironia, mestre, tu que és grande, tu que percebes, mestre, o que é que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna? Como quem pergunta, o que é que eu hei de fazer para ser feliz? Algo que também este livro fala muito. O que é que eu hei de fazer para ser feliz? E então Jesus, percebendo que aquilo era uma trama, dá a volta à coisa e diz, tu é que és doutor da lei, o que é que a lei diz? Explica. E então ele responde, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus diz, muito bem, respondeste bem, faz assim, tudo bem. E és feliz, tens a vida eterna. Mas ele, claro, ele queria tramar Jesus, então não ficou, Jesus deu-lhe a volta completamente e ele ficou, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Então respondeu, mas quem é o meu próximo? E depois fala da parábola do filho pródigo. Resumidamente, é muito simples. Certo homem descia de Jerusalém, caiu nas mãos de salteadores, que depois de o roubarem e de o baterem, abandonaram no meio morto. Descendo pelo mesmo caminho, também de Jerusalém, do mesmo templo, pessoas como ele, desce um sacerdote e um levita, que é uma alta autoridade do templo, vê o homem e continua e segue o seu caminho. Andava por ali, não veio da mesma terra, do mesmo templo, da mesma... Ou seja, não era propriamente um irmão, andava por ali um samaritano. Os judeus detestavam os samaritanos. Não estavam bem, os samaritanos detestavam os judeus. Mas estava ali um samaritano a ver um judeu e o que é que faz? E depois há ali uma sucessão de verbos, muito rapidamente, chegou ao pé dele, vendo, encheu-se de piedade, aproximou-se, ligou-lhe as feridas. Reparem, um samaritano, alguém que nem gosta de judeus, faz isto tudo por este. Ligou-lhe as feridas, deitou nelas azeite e vinho, colocou sobre a sua própria montada, sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte ainda deu 2 denários ao estalajadeiro, dizendo, trata bem dele e o que gastaste a mais pagar-te-ei quando voltar. Quase que dando a entender, este é o amor de Deus. Não como aqueles hipócritas que vêm do templo e não querem saber, mas aquele que cuida, que vê, que trata, que se aproxima, aquele que se esvazia de si para poder olhar para o outro. E nesta parábola, nesta imagem, há aqui muitas coisas a reter, mas eu sublinhava só aqui uns aspectos. Jesus pegou na pergunta, quem é o meu próximo? E quase que o doutor da lei sabe um bocadinho, toda a gente sabe, quem é o meu próximo?
O meu próximo é o pobre, é o que está na prisão, é aquele que precisa, é o coitadinho. Pois, o meu próximo é aquele que está ali ao meu lado. Pois, mas o próximo se é aquele, o próximo quase não é ninguém. Porquê? São todos, sim, olha aí, eu sei que há pessoas que há quem tem fome, há quem não tem a casa. Pois, e o que é que vais fazer contra isso? Nada. Eu sei quem é o meu próximo, não faço nada. Então esta parábola é gira, porque dá a volta à situação. Jesus, em vez de responder ao homem, ao doutor da lei, quem é o meu próximo? E dizer, o próximo são todos. É como quem diz, o próximo não é ninguém. Então ele conta esta história e perguntou, quem é que te parece que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o homem, ele é capaz de dizer o samaritano. O doutor na lei nem responde samaritano. Diz, foi o que usou de misericórdia para com ele. E nem reparou que Jesus deu a volta à situação. Jesus respondeu à pergunta, quem é o meu próximo? Não como o próximo são todos, mas quem é que foi próximo daquele homem que, como quem diz, quem é que se aproximou daquele homem? Quem é que se fez próximo? Portanto, o próximo não é qualquer um. O próximo é aquele que se aproxima, que sai de si para ir ter com o outro. Isto é que é um bocadinho a definição da irmandade. O que é que eu ia fazer para ser feliz? Amar a Deus e amar ao próximo. Mas o próximo não é que são todos. Não é bem assim. São aqueles de quem eu me aproximo. Aqueles de quem eu faço questão de tocar na vida deles. E assim é o meu próximo. E assim se consegue o verdadeiro amor. E assim se consegue a felicidade. E é um bocadinho disso também que o Leandro faz questão de sublinhar. Ele que nem acredita em Deus, que é ateu, mas que faz questão de próprio caminho chegar um bocadinho às mesmas conclusões, até me deixa bastante feliz. Se calhar estou a perder tempo com a religião, não é? Se calhar com os rituais e tudo. Não. A ideia é um bocadinho essa, cada um chega à felicidade, tal como o próprio livro refere em muitas situações, cada um tem a sua própria maneira de chegar à felicidade. Eu, através da religião, descobri uma fórmula, se calhar, para o fazer. O Leandro descobriu outra. E se nós nos aproximarmos dos outros, tal como nesta parábola se fala, o nosso próximo é aquele de quem nós nos aproximamos. Se nós o fizermos, se calhar vamos descobrir alguém ao nosso lado que, porque pensa de maneira diferente, vai comungar connosco muito mais, vai estar muito mais próximo de nós. Se nós conseguíssemos fazer isso, se calhar a paz do mundo era muito mais fácil e éramos todos muito mais irmãos. Gostava também, só para terminar, porque já estou a demorar algum tempo, gostava só de ler um pequeno texto do Paulo Coelho, um escritor brasileiro, que no seu livro Mactubo escreveu esta pequena história, muito breve. Como é fácil de ser difícil, basta ficar longe dos outros e desta maneira não vamos sofrer nunca. Não vamos correr riscos do amor, das decepções, dos sonhos frustrados. Como é fácil ser difícil. Não precisamos nos preocupar com telefonemas que precisam de ser dados, com pessoas que pedem a nossa ajuda, com a caridade que é necessário fazer. Como é fácil ser difícil. Basta fingir que estamos numa torre de marfim, que jamais derramaremos uma lágrima. Como é fácil ser difícil. Basta abrir mão do que existe de melhor na vida. Não abram mão do que há de melhor na vida. Nas escolhas que fizerem, não escolham sempre o shopping, a série, as redes sociais, as notícias. Escolham também o outro. Este livro também nos desafia a isso, e por isso dou também os parabéns ao Leandro. Obrigado pela vossa atenção, demorou um bocadinho mais do que eu esperava, mas era isto que eu gostava de dizer. O meu nome é Tiago, parte de vocês já me conhecem há algum tempo. Bom, antes de mais, não me vou alongar tanto, vou ser um pouco mais sucinto. Vou falar especialmente mais sobre o Leandro em si, como pessoa, e não tanto em relação à obra. Bom, antes de mais queria agradecer aqui ao Leandro o convite que me endereçou e dizer-lhe que é um orgulho imenso estar aqui hoje, vivenciar mais um momento tão importante na vida do Leandro. Tenho tido o privilégio ao longo destes quase 25 anos de amizade
já são quase 25, poder assistir ao crescimento deste ser humano com qualidades tão ímpares na sociedade dos dias de hoje, na sociedade moderna. Na minha opinião, o Leandro é essencialmente um artista. Um artista na medida em que, na verdadeira essência da palavra, o que eu acho que o Leandro tem, para quem o conhece melhor, tem o dom da palavra, consegue chegar onde quer com as palavras. E transmite-o de uma forma sui generis. Esta arte do qual o Leandro é dotado é uma arte que consegue ter a capacidade de escrever e transmitir por palavras através dos seus poemas, e que permite aos leitores, no caso, elevar, na minha opinião, o pensamento deles a um outro patamar. Chega a ser, na minha opinião, delicioso e desafiante ler e refletir sobre coisas tão banais do nosso cotidiano, do nosso dia-a-dia, para as quais, entendo eu, que andamos extremamente desatentos ou até mesmo esquecidos. Diria mais, um livro para morar é um despertador da vida. Desafio todos a morarem dentro deste livro e os meus sinceros parabéns por esta obra e tenho a certeza que será um sucesso. Obrigado a todos. Francisco, vais tocar agora uma coisinha, não é? Uma música. E o Francisco vai nos brindar aqui com um tema. Estás a arriscar? Mas, enfim, não desafinal. Uma coisa que nós, músicos, às vezes acontece é o Alzheimer. Que de vez em quando esquecemos das letras, já cantamos há uns anos. Então, para não acontecer isso, vou colocar aqui o tempo. É melhor, Que vocês conhecem. E atravessa o mundo, junto à serra do Pilar, vê um velho casalinho que se estende até ao mar. Quem te vê ao ver da ponte, vês que as cartas são joaninas dirigidas sobre o monte. Vai andar na colina, elas e cansado. Andar em pé até o fim. Por pedras sujas e gastas e lampiões vistos e sons. E esse teu ar grave sério no rosto de Catarina, que nos olhos ao mistério dessa luz bela e sombria.
Obrigado, Francisco. Obrigado pela tua atenção. Sinto-me lisonjeado pela vossa presença, não é? Por me brindarem com essa vossa presença e com o vosso carinho neste evento tão significante para mim. Eu tive que... Não costumo fazer isto, não é? Não costumo falar ou dizer um discurso escrito, porque gosto mais de improvisar, mas face a esta, digamos, a aura que tem este dia e a parte emocional que me toca, decidi organizar desta forma hoje o discurso, e vou passar aqui aos agradecimentos. Então, eu agradeço sobretudo ao meu filho, ao meu pedaço de alma, desde tenra idade que escrevo poesia. Contudo, a partir do nascimento de Rafael Nicolas, a natureza, o universo, passaram a ter mais pertinência para mim. Ele ainda não tem sequer 4 anos e já me ensinou imenso acerca de como encarar a vida, nomeadamente no que concerne à forma como nos devemos posicionar perante o cosmos. Agradeço também à minha esposa pelo ser humano extraordinário que é, pois só assim se compreende o porquê de conseguir suportar as minhas dissertações e reflexões constantes, derivada do meu pensamento agitado. Agradeço aos meus pais por terem a mente aberta o suficiente para permitirem que eu pudesse exprimir a minha criatividade, bem como pelo facto de me terem dado o suporte que necessitei em momentos cruciais. Lembro-me como se fosse hoje de um episódio verificado quando tinha 13 anos, onde tive de elaborar um texto acerca de um determinado tema para uma aula de português. Neste mesmo texto inseri o conceito do amor platónico, algo que a professora avaliou como desajustado e implausível, mas o mais grave foi o facto de eu ter feito de uma forma muito agressiva e até humilhante perante os meus colegas. Com este acontecimento senti-me bastante angustiado. No jantar dessa noite contei aos meus pais o sucedido, tendo-os mesmos reforçado que o texto que eu escrevi tinha qualidade, ainda que pudesse apresentar possíveis melhorias, sendo que a professora estava num mau dia e não agiu bem comigo. Portanto, eu não me deveria preocupar, pois os pais acreditavam na minha capacidade e se eu realmente gostaria de escrever ou de outro tipo de atividade, deveria esforçar-me o melhor que conseguisse e nunca deveria deixar de acreditar em mim. Não sei se lembram disso, mas... Assim continuei motivado para escrever até aos dias de hoje. Por isso é fundamental os pais estarem muito perto dos filhos. Agradeço à minha irmã por sempre mostrar a sua visão crítica e honesta acerca da minha poesia, assim como o carinho que sempre me retribuiu. Agradeço aos meus avós, pelos afetos que me dão até hoje. Sou afortunado por tê-los na minha vida até ao presente. Agradeço aos meus tios e tias, em boa verdade, irmãos e segundos pais que sempre me deram o colo que precisei. Agradeço aos meus primos pela fraternidade e momentos eternos e indeléveis. Agradeço aos meus amigos por todo o carinho que sempre demonstraram para comigo, especialmente ao Tiago e ao Rui, que me conhecem há tantos anos e mesmo assim ainda têm a paciência necessária para me suportarem. E cá estão hoje, não é? Como se pode verificar pelo facto de terem aceito fazerem parte da mesa deste evento. Quanto à minha obra, Um Livro para Morar, tal como o título sugere, o intuito primordial dos poemas que constam na mesma é promover uma atmosfera sugestiva, onde, através do meu pensamento, o leitor possa ser auxiliado a posicionar-se no mundo em múltiplas dimensões, como se de certa forma pudesse encontrar no meu livro um aconchego similar ao desejado no verdadeiro lar. Habitat esse onde se verifica o nosso crescimento pessoal. Não tenho a arrogância de considerar a minha visão do mundo axiomática. Bem pelo contrário, o que pretendo é simplesmente demonstrar o elevado espectro de possibilidades derivado da magnificente capacidade do ser humano em aprender, em criar, em associar ideias e, sobretudo, em conseguir encontrar soluções para reverter o status quo derivado dos erros cometidos.
Como disse um dia Nelson Mandela, e é algo corroborado pelo incrível neurocientista António Damasio, a educação é a arma mais poderosa que temos para mudar o mundo. O conhecimento serve para encantar e não para humilhar. Existe um preconceito disseminado pelas sociedades ocidentais, onde se crê que as pessoas instruídas e autodidatas não costumam ser pessoas sociáveis ou que valorizam, por exemplo, a sua condição estética, bem como determinadas atividades ociosas e lúdicas. Esta relação não tem de ser simbiótica, pois uma autoestima equilibrada deriva de um preenchimento em diversos aspectos da vida, como se de um armário se tratasse, onde as diversas gavetas representam as várias esferas que devem ser exploradas e trabalhadas. Este é um paradigma que muito apreciaria poder auxiliar a ser alterado, por forma a que os jovens não ficassem tão suscetíveis ao pensamento binário. Porque o que acontece hoje muito é ou é branco ou é preto, ou é alto ou é baixo, ou é muçulmano ou não, ou é cristão, ou é jihadista, ou enfim, é tudo, há um pensamento de extremos, não é? Outro aspecto importante a salientar e que sempre enfatizo é a forma como a arte é observada e interpretada pelas sociedades contemporâneas. A arte é expressividade e o ser humano é pura expressividade. Pintar uma tela, criar uma ópera, esculpir uma estátua são expressões artísticas, assim como o são o ato de cozinhar das nossas avós, o professor a ensinar, o feirante a vender com a sua ladainha, o mestre de obras a construir um edifício, etc. Desde que a paixão esteja intrínseca. Não obstante toda esta minha dissertação, devo referir que nós, seres humanos, taxonomicamente designados Homo sapiens sapiens, somente chegamos ao ponto em que nos encontramos, do ponto de vista civilizacional, pelo facto de termos agido de forma sintónica uns com os outros. Talvez por isso o conceito de família tenha ganho tanta importância com o tempo. Como escreveu um dia Fernando Pessoa, somos todos anjos de uma só asa. E só podemos voar quando nos abraçamos uns aos outros. Com este verso podemos compreender que a vida só faz sentido com a partilha e com a presença do outro. Eu não sei, tem alguma questão para me fazer? Se quiserem, estão à vontade. Podem perguntar o que quiserem. Até o que eu tenho vestido por baixo, se quiserem. Sim, Luís? Eu queria perguntar, para já, agradecer o livro que eu já tive a oportunidade de ler e uma vez mais li o primeiro, uma viagem lá, não li agora este e efetivamente é o que dizia o Rui, existem ambos, ali a personalidade do Liano, que dizia também o representante Pedro, e efetivamente existe ali a tua imagem de marca, aquilo que é o Liano, de quem priva contigo, quem tem a felicidade de privar contigo, e continua também a ter ali um bocadinho que é a tua raiz, e o teu discurso agora mostrou isso, que é a tua família, o teu suporte, e muitas das páginas do livro e do outro têm ainda essas tuas amarras à família, e agora, da minha parte, não sei, dos outros leitores, eu gostava de ver um terceiro livro, e também deixei o desafio a Empório, que seja um livro diferente, ainda mais diferente, tenha mais páginas daquilo que é a tua concepção do mundo e da vida cotidiana, sem estares preso às tuas amarras, aquilo que te dá conforto. Sim. E continuar na tua zona de conforto, que tens ali aquele teu cantinho da família, que é fantástico. Claro. E para quando um livro só completamente dedicado àquilo que são os temas presentes da sociedade, que tu sabes bem interpretar, e que também o fazes para quando essa nova experiência? Não sei se consigo dissociar. Por vezes eu escrevo não de forma pensada, mas sim por epifanias, não é? Às vezes estou quase a dormir e tenho que escrever, não é? Há dias aconteceu isso, não é? Por exemplo, ontem eu estava praticamente a dormir, hoje tenho o telemóvel e registro, não é? Olha, à custa, por exemplo, até do hino do Labrense, que já estou a escrever algumas coisas. Nós estivemos lá na quarta-feira e depois eu estava quase a dormir e surgiu uma epifania e tive que escrever umas quadras, estás a ver? Quer dizer, eu não escrevo de forma pensada, entendes? Se me disser assim, depois eu tenho uma panóplia de poemas escritos e depois vou selecioná-los com base nesse pressuposto, não é? Ok, retiro daqui os que têm mais a ver com questões mais pessoais e deixo só um livro só para questões que têm a ver com crítica social,
posso fazer isso, não é? Mas também não vou deixar de escrever o que surge de forma espontânea, não é? Estás a perceber o que eu quero dizer? Porque mesmo no livro há aqui questões que não têm a ver comigo diretamente, não é? Se leres o Rasgar a Vida, se leres o Outrora Fomos, Amanhã Quem Sabe, não é? E outros tantos, não têm a ver comigo, não é uma crítica social direta. Portanto, mas eu entendo o que estás a dizer. Faz sentido, é pertinente a questão. Obrigado pela questão. Há mais alguma pergunta que queiram fazer? Pode ser uma de autor para autor. Sem dúvida. Sim, porque o Francisco é multifacetado. Ele canta, ele toca, ele escreve, é fotógrafo, enfim. Diz. Uma parte que assusta mais é a página em branco. Se tens algum exercício de desbloqueio, como traz um cheiro e gordo. Não tenho muito, sabes? Porque lá está, eu acho que isso se calhar é mais talvez para quem escreve prosa, não é? Estás a entender? No meu caso em particular não tenho, porque não, lá está, isso, talvez tenhas uma pressão de escrever por obrigação, não é? Muitas das vezes é por obrigação ou para publicação de notícias. Pois, isso, ok, nesse âmbito. Mas eu por acaso não tenho muito esse problema, sinceramente, porque eu, ok, que posso, se calhar escrevo com mais qualidade se for dessa forma que eu disse, espontâneo e com uma epifania momentânea. Mas se eu quiser escrever, escrevo, percebes? É só estar ali um bocado, mas tenho noção que se calhar quando é uma coisa espontânea tem mais qualidade, mas isso também tu, não é? É normal. Essa inspiração que nós temos, se for forçada, não é? Agora eu estou a perceber, tipo, tens de escrever uma coluna para aqui para o jornal XX, não é? Ou mesmo uma poesia que uma pessoa queira escrever para alguém. Pois é isso. Não, às vezes acontece, olha, escreve aqui para alguém, não sei o quê. Pá, nem sempre é fácil, não é? Nem sempre é fácil. Porque eu não gosto de fazer isso, sinceramente, não gosto. Gosto que as coisas me fluam naturalmente, não é? Mas eu não tenho solução para isso, não é? Acho que nenhum artista tem. Nenhum artista? Artistas somos todos, não é? Mas, enfim. Obrigado pela questão. Mais alguma questão? Não. Então eu vou terminar lendo um poema que eu acho que é pertinente aqui para a questão. Antes de cada poema, para, no fundo, para dar um lamiré acerca do que tem sobre o poema, não é? Para que as pessoas pudessem interpretar talvez melhor o que eu pretendo em termos semânticos e sobre o mesmo. Então, este poema chama-se Rasgar a Vida e eu escrevo primeiro o seguinte: que bom que seria se todos os humanos compreendessem que a sua especificidade é o cunho que a natureza lhes imprimiu por forma a que possam enfrentar a vida, criando o seu próprio caminho, desenvolvendo a própria e a exclusiva fórmula para a felicidade. Ui, como se enfrenta a demanda e as expectativas goradas, quando tudo desanda até as vitórias que saem frustradas. De quem é a culpa? Dos nossos próprios demónios? Mas quem não os tem, surta. Que paradoxo dos diabos. Pois bem, meus caros, a vida é assim mesmo, feita de devaneios e enfados, até que lhe se ponha termo. Mas enquanto há luz, que venham os desafios, a loucura que nos seduz e uma panóplia de desatinos. Quero saltar de árvore em árvore, beber água da fonte. Quero que o vento me procure e que a chuva me encontre. Vamos beber da seiva imaculada e entremos no pórtico da subjetividade. De linhas certas está a natureza saturada e eu quero deixar o mundo sem futilidade. É assim que termina então aqui este evento. Se vocês quiserem, quem quiser adquirir um exemplar pode o fazer ali na tesoureira e depois eu faço aqui um autógrafo se quiserem, está bem? Obrigado.